Bem, eu queria cumprimentar a todos, antes de mais nada, dizer que eu sou Zélia e que estou avisando aos meus amigos, aos meus ex-alunos, aos funcionários do Instituto, que eu farei uma palestra no Instituto de Matemática, no auditório Jaci Monteiro, um grande amigo que tive na Maria Antônia, no dia 26 de outubro, das 14 às 16 horas. A minha palestra será na Semana USP de Ciência e Tecnologia, cuja semana irá do 23 ao 28 de outubro. E o meu tema é o seguinte: por que a matemática está em tudo? Porque as estruturas mãe do funcionamento da inteligência humana é lógico-matemático. Essa é uma hipótese, claro, mas que tentou ser comprovada e tem se comprovado durante 60 anos. No entanto, ela é falseável, ela pode ser desmentida. Eu queria lembrar que eu não sou psicóloga, embora tenha feito o curso de psicologia também. Eu fiz o curso de filosofia e me dediquei à filosofia da ciência na pós-graduação, que eu fiz na França, sob a orientação do grande filósofo Gilles Gaston Ganger, que orientou a minha vida intelectual durante toda a minha existência. Estrutura mãe, aqui nesse caso, quer simplesmente dizer que estamos falando das estruturas mais importantes e fundamentais da inteligência humana. Como é que isso pode ser uma hipótese comprovável ou até desmentida? Porque o grande biólogo ao qual me refiro, que fez essa pesquisa durante 60 anos, ele partiu da observação. Mas não que ele tenha tirado as ideias da observação, ele estava apenas comprovando ou não uma hipótese. Ele tinha uma hipótese, que era o funcionamento das estruturas mentais com lógica matemática. E ele vai ver, ele descobre uma ontogênese, ou seja, uma evolução das estruturas que são de classes e ordem, ou classes e relações, e também das estruturas topológicas. Mas, em português, nós não temos um nome para designar classes que ainda não são verdadeiras classes. Em francês tem o classement. Nós temos que dizer que a criança classifica, porque não há outra palavra. As crianças classificam, ordenam e estruturam o espaço, os limites. Numa determinada idade, ela adquire a função semiótica e passa a estabelecer relações de classe, ordem, etc., e ordenação do tempo, ordenação do espaço, empiricamente, sem ter intelectualmente, abstratamente, estabelecido ainda essas relações. Elas são só empíricas. Depois ele abstrai da empiria essas relações, ou ela, né, a criança, abstrai as relações da empiria e passa para a reflexão. Essas relações que ela estabelece nessa época foram chamadas de agrupamentos, porque são relações algébricas, implicitamente, inconscientemente, que ainda não constituem um verdadeiro grupo. Lá pelos 12, 13, 14 anos, vai aparecer então o grupo na inteligência da criança, a estrutura de grupo. Então esse biólogo entende que aí termina a constituição, a ontogênese das estruturas orgânicas. E a partir daí, o funcionamento dessas estruturas orgânicas gerará as estruturas lógico-matemáticas. Não é como alguns me perguntam, então quer dizer que as estruturas matemáticas são orgânicas? Isso seria um absurdo, né? Total. É claro que não. As estruturas matemáticas são abstratas. Elas saíram de um funcionamento, porque é o pensamento humano. É uma pesquisa de 60 anos, falseável. Quem quiser tentar falseá-la, não tem problema nenhum. Eu acredito nela, né? Acredito porque trabalhei 30 anos com crianças que foram consideradas deficientes mentais, mas não eram. Faltavam-lhes apenas algumas estruturas lógico-matemáticas que nós conseguimos através de brincadeiras que elas as adquirissem. Então acredito piamente nelas. Bom,
Isso é uma coisa que eu digo assim, para aqueles que se interessam pela educação, pela psicologia, né? Mas eu queria dizer uma palavrinha que talvez só interesse para aqueles que gostam de matemática, né? Na história da matemática, que tem tudo a ver com a inteligência humana, há coisas interessantíssimas. Por exemplo, por que a humanidade só criou matemática com Tales de Mileto no entender de Aristóteles? Por quê? Só Tales. Até Tales ninguém foi capaz de descobrir as relações necessárias. Essa descoberta matemática, lógico-matemática, relação necessária, é uma descoberta fantástica, para a qual as pessoas não atentam. Tales descobre as relações necessárias entre um feixe de paralelas cortadas por duas transversais e a proporcionalidade necessária dos segmentos assim gerados. E aí surgiu a matemática. Depois de Tales vem Pitágoras. O teorema de Pitágoras coloca uma coisa interessante. Os ângulos internos de um triângulo são iguais a 2 retos. Quer dizer que a humanidade levou milhares de anos para descobrir isso? Ou isso sempre existiu? Porque ele não inventou, ele descobriu. E o problema da matemática é esse. Não há invenções, há descobertas. E esse é um problema muito interessante, né? Onde é que a matemática está? Na natureza, no indivíduo ou pairando no éter acima de tudo? Eu costumava dizer uma coisa para os meus alunos, que eu vou repetir aqui agora, mas por brincadeira. Eu dizia para eles, a matemática é um saber que ainda que o mundo vá pelos ares, o planeta vá pelos ares, ela continuará intacta. Então a matemática tem uma natureza diferente de qualquer outro tipo de conhecimento. Há um segundo salto qualitativo, né? Nós chamamos Tales cria matemática, Pitágoras. Um outro salto qualitativo é um momento em que Galileu tem a ideia de explicar o mundo físico através da matemática. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Como é que ele tem essa ideia extraordinária. No entanto, passaram-se séculos até que Immanuel Kant, o filósofo que eu prezo de uma maneira excepcional, disse, ou perguntou para o mundo, como é possível a matemática? E ninguém respondeu essa pergunta, até chegarmos... Quer dizer, claro, há as respostas da própria matemática. A matemática é assim, não é isso que ele quis dizer. É como é possível ao ser humano alcançar a matemática. E aí passaram-se também muitos e muitos anos até que o grande, genial biólogo e epistemólogo suíço Jean Piaget respondesse a essa pergunta com uma pesquisa de 60 anos, partindo do dia que a criança nasceu até a sua adolescência, quando ele é capaz de produzir matemática.